Obrigado, Senhor. Obrigado por ter trazido este casal querido para ser instrumento de bênção para as nossas vidas hoje e amanhã. Mais uma vez, que a tua graça se derrame de forma sobrenatural para que nós sejamos ministrados segundo aquilo que precisamos, e tu sabes do que cada um aqui precisa ouvir. Pai, no nome de Jesus, usa o teu filho de forma especial, como sempre tem acontecido. Outra vez, usa-o no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo. À vontade. Deus abençoe. Tá? Glória. Então, gente boa noite e a paz do nosso Senhor. Amém? Vamos sentar, por favor. Os irmãos estão vendo aí uma foto de uma família pastoral. Nós estamos casados há apenas 12 anos e já temos essa multidão de filhos. Então nós temos ali ao meu lado esquerdo o Jeremias Júnior, ao lado do Jeremias Júnior o Lucas Davi, nosso segundo filho, ao lado de Cláudia Maria, Rúbia Mara, e ao lado de Rúbia, o Ciro Daniel. Os mais velhos do lado esquerdo, os mais jovens do lado direito. Então somos uma família que foi gerada no coração. Quando eu fui casado brevíssimos 17 anos, com uma moça muito querida chamada Ana Maria, que fundamos juntos um ministério de oração chamado Desperta Débora. Não sei se alguém aqui, algumas Déboras que estão aqui. E Ana veio a falecer vítima de um câncer. E eu fiquei com esses 3 meninos. E o Ciro Daniel, quando Ana morreu, o Ciro tinha 9 anos. E numa noite, o Ciro Daniel, nós não dávamos conta de dormir nos quartos, colocávamos os colchões na sala e dormíamos juntos. Então, uma noite orando com os filhos, o Ciro Daniel começou a chorar e disse: meu pai, o que será de minha vida? Será que Jesus está pensando no menino que tem 9 anos e não tem mais mãe? Porque aqui, meu pai, o que vai ser de mim? Acabou tudo. E aquela noite não dormi, irmão. Chorei a noite inteira e falei: Senhor Jesus, o Senhor precisa me sarar. Porque aqui a coisa está pior do que eu pensava. O menino podia ter ao menos falado: ainda bem que sobrou o Senhor, meu pai. Ele disse: aqui não sobrou nada. Acabou tudo. Por causa desse Ciro Daniel, eu tinha pregado uma mensagem sobre Agar e resolvi transformar num livro. Quando as coisas vão de mal a pior, o que a gente faz? E aí naquela noite eu orei que eu queria uma nova família. Eu não tinha ideia. Eu não queria uma enfermeira para cuidar dos meus filhos. Eu não queria uma pessoa para estar lá em casa. Eu queria gostar de novo. Mas eu achei que eu nunca mais ia gostar de ninguém. Nunca mais. E Deus fez cada coisa comigo e conosco. E essa moça querida que está aqui comigo, daqui a pouco vocês vão ouvir a voz dela. Como é que comanda aquele negócio ali com essa voz? Você nem acredita, não é? Ela tinha que trabalhar em nossa igreja, filha de pais católicos, muito gente boa, de valores cristãos, católicos. Ela tinha se casado e logo que minha filha nasceu, o pai de minha filha foi embora com outra pessoa, com a filha da mesma idade que ele tinha gerado. E ela voltou então para a casa do pai e da mãe, ficou lá com eles. E tempos depois, uma moça da nossa igreja falou com ela: ô Claudinha, vai ter uma seleção na nossa igreja, acho que você tem um perfil bom. A única exigência, enquanto isso elas estão conversando lá, eu ia para uma viagem na Coreia, falei com minha liderança, minha única exigência é que a moça seja crente. Ela não era. Mas o pessoal da seleção
era um pessoal especialista em contratar executivos que deu de oferta a contratação daquela funcionária da igreja. Então, o nosso vice-presidente da igreja, eu estou para Coreia fora, depois ele me contou, falou, o pessoal chegou entre duas pessoas e disse assim, nós não teríamos dúvida de contratar a Cláudia, nós não teríamos, mas o pastor disse que tinha que ser uma moça da igreja, a outra moça da igreja, mas nós não contrataríamos ela de jeito nenhum. Que mulher vai com a crente? Nós mandamos ela embora. Se ele não perguntar nada, vai deixando ela aí. Não é? Aí você conta. Na verdade, boa noite, gente. Deus abençoe. Na verdade, eu já tinha começado a frequentar a igreja, porque essa mesma amiga nós tivemos para vocês terem ideia que eu não tinha a mínima, assim, não tinha ideia nenhuma do que era presbiteriano. Porque eu conheci uma pessoa numa festa de final de ano da empresa, e na conversa ele falou assim, eu sou presbiteriano. Eu não tive coragem de perguntar, eu pensei que era um curso que ele fez. Então, assim, para vocês terem ideia, assim, de como eu estava totalmente alheia. Então, na segunda-feira, comentando com essa amiga, e ela falou, foi tão boa, né, a comemoração do final de ano. Eu falei, fiquei conhecendo um rapaz lá do Espírito Santo, e ele falou comigo que ele é presbiteriano. Ela falou, eu também sou. Eu falei, me conta, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí ela falou assim, eu sou crente. É isso. E eu nunca tinha antes entrado numa igreja evangélica, nunca. E pela primeira vez, ela falou, se você quiser, isso era segunda, se você quiser, nós podemos ir lá. Eu falei, então eu quero ir domingo, já vão resolver logo, né? Então, e no domingo eu entrei e eu fui, assim, impactada pelo Espírito Santo de Deus. E ao entrar naquela igreja, durante o louvor, eu senti um toque especial do Espírito Santo e me converti. E na leitura de um versículo, Lucas 6,45, que a boca fala do que o coração está cheio. E naquele momento, meu coração ainda estava muito quebrado, muito machucado. E eu nem sabia que era uma oração, porque então eu conhecia Ave Maria. Então, assim, eu não sabia, mas eu fiz uma oração sem saber. Eu pedi a Deus que eu queria aquilo para a minha vida, que meu coração estivesse cheio de coisas boas, que Ele me curasse e que eu queria abrir a boca para falar de coisas boas. E naquele instante, eu comecei a sentir como se a música estivesse entrando dentro de mim. E fui ficando tão alegre e toda aquela tristeza foi embora. E me enchi tanto de uma alegria que eu não sabia de onde, porque a minha situação era a mesma. Eu continuava do mesmo jeito, com tudo quebrado no meu ex-casamento, né, porque já tinha acabado, e com uma filha de 1 ano e quase 2 aninhos, e estava numa situação bem delicada, ainda não tinha voltado para a casa dos meus pais, estava organizando para voltar, e nesse dia eu tive esse toque tão especial. E ao entrar na minha casa, aliás, eu já havia voltado para a casa da minha mãe, e eu entrar em casa, minha mãe falou assim, o que aconteceu? Você está diferente, está assim, diferente, você está alegre? E eu falei, mãe, eu não sei explicar, mas eu tenho alguma coisa diferente em mim. Era visível a ação do Espírito Santo na minha vida naquele dia. E depois, infelizmente, primeiro pela morte de Ana, porque foi uma pessoa maravilhosa que eu conheci e que me ajudou muito, né? Porque Rúbia era hiperativa, tinha TDAH, e ela me ajudou muito com literaturas, com conselhos, uma pessoa muito especial na minha vida. Mas Deus, na sua soberania, já sabia, porque Ele estava me preparando, entendeu? Não tinha a mínima ideia, mas Ele já estava preparando, porque Ele tinha um projeto para a minha vida. E ao entrar, sem saber de nada, né? Ao entrar na igreja naquele dia e receber esse toque, eu comecei a participar da igreja, e aí surgiu essa oportunidade da seleção, e Deus também abriu essa porta para que eu pudesse estar ali. E nessa caminhada, fomos caminhando juntos, eu conhecia os meninos, ajudava nos deveres, às vezes buscava na escola, no tempo da doença de Ana,
e ajudava a fazer os deveres de casa. Então, Deus já foi trabalhando todas essas coisas, né? E quando Ana veio a falecer, eu estava namorando um rapaz e ele queria muito se casar, né? Então, assim, ele queria casar de todo jeito. Mas eu estava tão insegura, porque, na realidade, inclusive hoje, é uma coisa que eu acho que é importante até a gente conversar como casais. Porque não é importante você se casar para ter um marido, mas você tem que ter uma família. E essa família precisa ser restaurada. E eu tinha uma filha, então eu não podia casar com uma pessoa que ele queria casar comigo. Ele tem que amar minha filha, ele tem que aceitar minha filha. Então, um dia que eu pedi ela para namorar, eu falei com ela, o negócio lá em casa é o seguinte, ou 4 homens ou nada. E ela falou, então tá bom para nós dois, porque lá em casa é 2 mulheres ou nada. Tá, vou encurtar a história. Então, quando nós começamos a conversar, né, sobre o namoro, e nós começamos a orar e jejuar, que era um namoro diferente, né? Era com filhos, né? Nós tínhamos, na época, 30 mil Déboras, naquela época, agora já são mais de 70 mil, mas já era gente bastante para ter que avisar. Tinha os familiares, tanto da parte dele quanto da minha, tinha uma igreja, né? Um conselho, então tudo isso tinha que ser trabalhado. E nós ficamos assim numa forma, né? Porque a gente jejuava segunda pelos filhos, terça pelo marido. Foi assim ótimo. E foi um tempo de aproximação, de conhecer o mover de Deus nas nossas vidas. E viemos nos casar, e essa família que misturada, e até então ainda não era uma família. Éramos 2 grupos tentando se juntar. E Deus, na sua misericórdia, na graça que derramou no nosso meio, nós conseguimos ir nos acertando e cada dia aprendendo a nos amar. E eu pedi muito ao Senhor que eu queria amar aqueles filhos como meus filhos, para que eu pudesse olhar para eles e eles não fossem simplesmente os filhos de Ana, mas fossem os filhos de Ana e meus também. Então, essa é uma escolha que você tem que fazer, de amar os filhos, mesmo os que nós geramos e os que geramos no coração. E eu escolhi amar aqueles filhos como os meus filhos. E hoje nós somos uma família, misturada, mas uma família. Meus filhos são muito carinhosos comigo. Louvo a Deus pelos filhos que eu tenho, pelo presente de Deus. Porque são mais preciosos que filhos, muitos filhos são atenciosos comigo, me amam muito, eu os amo de todo o coração e são assim preciosos. E agora ainda fui promovida a sogra. E a minha nora é um doce, muito amada, muito querida também. Minhas noráveis, como diz Jeremias, também temos uma noiva e a outra para se noivar também. Então, assim, não só meus filhos, mas as suas namoradas, noivas e esposas também. A Gisele está ali, ó, meu filho mais velho, o Jeremias Júnior, e a Gisele, que eu chamo carinhosamente de Gi, e como diz Jeremias, ela me chama de Claudinha, e ele de sogro, eu não sou a sogra. Então, assim, Deus me deu um presente valoroso. Uma família quebrada, e Ele me deu uma família maravilhosa, restaurada e com esse tanto de filho maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele restaura e restaura muito melhor do que nós podemos imaginar. Amém? Então, gente boa, isso é apenas para vocês não terem uma ideia assim, nem muito falsa, nem muito certa a nosso respeito, não é?